Olá, começamos agora mais um Frente a Frente. Hoje aqui conosco o deputado Marcelo Beltrão, do MDB, ele que é presidente da Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Turismo da Assembleia Legislativa e vai nos falar sobre muitas questões relacionadas especificamente à educação, uma vez que ele participou semana passada do primeiro encontro nacional de presidentes e vice-presidentes de comissões de educação das Assembleias Legislativas de todo o país, lá em Florianópolis, não é? E vamos tratar aqui justamente dessa questão que é o fim do fundo, do Fundeb, o Fundo de Valorização dos Profissionais da Educação e dos trabalhadores em geral da educação básica. Deputado, eu agradeço antecipadamente sua presença aqui conosco hoje e o que o senhor pode dizer dessa discussão, não é, que aconteceu em Santa Catarina e que coloca todos os estados do país, digamos assim, muito preocupados, sobretudo os municípios, não é, com o fim do Fundeb, que se expira agora em 2020. É isso mesmo, Gorete. Teve essa reunião no dia 7 de junho passado, uma iniciativa da deputada estadual Luciana Carminati, presidente da Comissão de Educação de Santa Catarina, que liderou essa proposta e foi acatada, foi aceita por todos os deputados que são ligados à pauta da educação pública de qualidade. Inclusive, já marcamos o próximo encontro para agosto desse ano ainda. Será uma pauta permanente, não é? A pauta permanente de discussão é uma forma das assembleias estaduais, da base, onde tem um contato maior com a população, poder entrar na pauta federal. É um instrumento fantástico para quem faz parte da Comissão Federal, do Congresso Nacional. Nós tivemos presentes com 23 estados nessa primeira reunião, marcamos o segundo encontro para Mato Grosso e nós já nos antecipamos e colocamos Alagoas à disposição do terceiro encontro, que provavelmente será definido em agosto, mas ocorrerá entre setembro e outubro ainda desse ano. É importante destacar que o senhor, deputado, já foi presidente da Undime, né, a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, prefeito também, né, e tem aí o conhecimento na prática da dificuldade que representa hoje o fundo nas condições em que ele está. Imagine com o fim dessa fonte de recursos para a educação básica, né? O Fundeb é um aprimoramento já do antigo Fundef. Eu iniciei minha carreira política como secretário de Educação do município de Cururipe, a qual me orgulho muito, onde tem hoje um dos maiores IDEBs do país. Os indicadores também, elevados. É o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Tanto lá como Jequié, também tive a oportunidade de ser prefeito. E tenho a certeza que o municipalismo, ele resolve, ele fortalecido, ele resolve os grandes anseios da comunidade. É lá que está a população, é lá que mora o cidadão, é lá onde tem um controle social maior, é onde o pai de família ou a mãe de família tem condições de abordar o gestor, tanto o gestor da pasta da educação, como o gestor eleito pela população, o prefeito, como abordar o vereador, para que se possam tomar com efeitos mais imediatos as soluções para aquela determinada demanda. Então, o Fundeb ele faz isso, ele tem um poder redistributivo muito forte, né? Para você ter uma ideia, sem o Fundeb, hoje estaríamos com municípios com valor aluno de R$600, como podíamos ter município com valor aluno de R$56 mil, por conta das peculiaridades e as receitas de cada município. E o Fundeb diminui essa distância, hoje temos um valor mínimo por aluno de R$3.200, e temos hoje municípios ainda com valor aluno anual de 19 mil reais. É desigual. Ainda tem uma distância muito grande com o próprio Fundeb, então a reunião lá em Santa Catarina se viu para acharmos mecanismos dentro da permanência do Fundeb que possa ainda diminuir essa distância. O Fundeb, ao contrário do que muitos pensam, é um fundo de caráter estadual e municipal. Que garante uma política de Estado, não é? Garante uma política de Estado e garante que o aluno do município, aqui no estado de Alagoas, vamos dizer, do município de Feliz Deserto, que é um município pequeno, ele tenha, no mínimo, o mesmo recurso que o município de Maceió,
O Fundeb garante essa isonomia, essa balança mais igual. Logicamente que além do Fundeb tem outras receitas que municípios ricos têm à disposição e nesse novo Fundeb a gente discutiu formas e mecanismos de diminuir essa distância para que o aluno do mais longínquo município, por mais pobre que ele seja, o gestor tenha à disposição o mesmo recurso que outros municípios ricos têm, porque a educação, eu sempre vi e sempre defendo que a educação é a solução de todos os problemas que afligem a nossa comunidade. Pois é, uma preocupação é que a União aumente essa contribuição no sentido de redistribuir de forma mais justa esses recursos com os municípios. Em tese, o que foi discutido nessa linha? Olha, hoje a União só participa com 10% do que é arrecadado pelo Fundeb. O Fundeb é composto de uma cesta de impostos estadual e municipal, onde não é um fundo único, são 27 fundos diferentes, inclusive existe já a proposta, que não é uma proposta de consenso, de ter um fundo único nacional, mas que hoje são 27 fundos estaduais e que pelo andar da carruagem, deverá permanecer assim, mas que a contrapartida da União só é 10% e só atinge 9 estados do país. A nossa ideia é que seja feita uma redistribuição se olhando cada ente federado, cada município e cada estado pelo valor aluno anual total, que aí você consegue visualizar para que seja aportada uma contrapartida da União. A proposta do Fórum foi uma contrapartida de ser ampliada de 10%, ser ampliada progressivamente até atingir o mínimo de 40%. Até quando? Tem uma data específica? A data um ano seria específico? decenal, decenal, que a gente pudesse ter uma ampliação já para esse ano para 15% e ter um valor a ser distribuído nesse plano decenal. Que seja preparado nesses 10 anos, mas que seja visualizado o valor aluno total do município. Para se ter a perspectiva de investimento, de diminuir essa distância, essa desigualdade, porque existem municípios pobres em estados ricos e existem municípios ricos em estados pobres, tá? Principalmente aqueles que têm uma vantagem de receber recursos provenientes do royalties, do petróleo, outros que tenham um valor adicionado dentro da cesta do ICMS maior do que outros municípios, mas que a gente possa visualizar o que aquele gestor tem à disposição como valor aluno total, e não só do Fundeb, para que seja feita uma redistribuição mais justa, para que o gestor tenha à disposição um valor mais atrativo para imprimir dentro daquele município uma educação de maior qualidade. E como o conjunto dos secretários lá reunidos, os deputados, lá reunidos, espera esse sinal verde da União, quando a União, o Brasil já vive um contingenciamento de recursos da educação já determinado para 20 anos, Isso durante o governo Temer. Entrou o governo Bolsonaro e já houve cortes na educação e vai se pensar em devolver esses recursos, ou já estão já liberando parte desses recursos, mas numa perspectiva de que haverá dificuldades, não só na educação, mas como em outras áreas de gestão. Gorete, já aproveitando a sua fala, dizer assim, só de passagem, o Ministério da Educação, ele infelizmente tem feito os gestores que foram indicados para a pasta, digamos que uma lambança. A gente não percebe uma política como prioridade à educação pública, de pontuar uma política pública que tenha realmente um alicerce, que seja captado pelos gestores municipais e estaduais no sentido de dar solidez aos planos nacionais, estaduais e municipais de educação. Uma política pública que venha a tomar como base a prioridade que qualquer candidato, seja a presidência da República, seja governador de estado ou a prefeito, tem em seu palanque que quer ter prioridade com a educação. Então, se nós
colocarmos na mesa e trazermos para dentro das nossas casas, né, que nós temos pelos nossos filhos, a única forma de entregar a eles uma herança que é uma educação de qualidade para poder ter sucesso e poder lá na frente imprimir uma qualidade de vida à sua família, ter a educação como pilar, né, nós trazemos isso para... Eu, como político, né, tenho muito orgulho de estar hoje com o mandato de deputado estadual, querer para os alagoanos, para os cidadãos alagoanos, aquilo que eu posso dar aos meus filhos, né? Não tem outra forma. É uma questão de justiça social. Justiça. Qual é o pai de família que tem a posse, que tem a condição de colocar um filho e pagar por uma educação de qualidade, que vai economizar para matricular um filho numa escola que demonstre ter uma atenção especial e dar ao seu filho uma educação de qualidade? Por que não o cidadão que não tem esse recurso, que não tem à disposição esse recurso, não ter a seu dispor uma educação pública de qualidade? Então, parte sempre da premissa de que queremos dar aos filhos dos outros aquilo que a gente quer para nossos filhos. Eu tenho esse sentimento, tive e demonstrei como gestor de educação no município de Cururipe, como prefeito no município de Jiquiá, são as 2 maiores IDEBs do estado, e tive como secretário de Educação em Marechal Deodoro. Sempre colocar na mesa as decisões, se é aquilo que eu queria para o meu filho e dar ao filho do cidadão, daquele eleitor que acreditou na sua proposta de que a educação era prioridade. Então, partindo dessa premissa, fazer com que os gestores tenham à disposição o mínimo exigido por uma definição que está contida na LDB e na Constituição, que é o CAC, que é o custo aluno qualidade, né? Garantir todas aqueles componentes que são essenciais para uma educação de qualidade. E para isso, né, nós lá no fórum delimitamos um valor de 40% mínima de contrapartida de tudo que os estados e os municípios arrecadam, né? Então, essa proposta está definida na Carta de Florianópolis, né? Foi colocada à disposição da professora Dorinha, que estará conosco aqui na segunda-feira. Na próxima segunda-feira, dia 17 de junho, né? Para falar sobre os andamentos, né, pelos consensos que já existem, inclusive com o Senado, já de unificar o texto, para que seja levado adiante, primeiro, como prioridade, a permanência do Fundeb e, lógico, colocar à disposição os outros mecanismos para fazer uma distribuição mais equalitária nos recursos desse fundo. Sobre ainda a permanência do Fundeb, deputado, o que se pode acontecer em tese, porque ele vai permanecer, essa é a vontade política. A vontade política de todos. De todos, né? Independentemente de partido, de qualquer traço ideológico, que está muito em evidência na atualidade, mas todos querem a educação como prioridade de governo e de gestão pública. O que poderia acontecer, digamos assim, se essa providência não estivesse sendo tomada no momento para buscar uma alternativa para o fundo? Um colapso na educação? Um colapso dos municípios que, como eu falei, tem municípios que aqui no estado não é diferente do estudo técnico que foi realizado pela Comissão de Orçamento e Finanças do Congresso da Câmara Federal, que aponta municípios que só têm à sua disposição, com as suas receitas, um valor aluno de, salvo engano, de R$600, né? Então, o Fundeb ele estabelece um mínimo de 3.200. Né? Com a extinção do Fundeb, esses municípios só terão à disposição o valor que ele arrecada. Um prejuízo incalculável. Enorme, sem medo de errar, de 80% dos municípios. São poucos os municípios que conseguem atingir o mínimo. Os estados, eles colocam muito recurso no fundo. Eu já ouvi algumas declarações do nosso governador Renan Filho, que embora o Fundeb não sendo prorrogado, o estado de Alagoas seria muito beneficiado financeiramente. Eu já ouvi algumas entrevistas do governador Renan Filho sendo favorável à permanência do Fundeb, e eu não vi de nenhum governador defender que o Fundeb seja extinto a partir de 2020. Lá no fórum dos deputados, presidente de Comissão de Educação, lá em Florianópolis, tinham 13 partidos diferentes
Todos... A pluralidade necessária, né? Pluralidade partidária, mas todos fecharam em consenso que a permanência do Fundeb é benéfica para o nosso país e é. Precisamos aperfeiçoá-la. Esse caráter redistributivo que o Fundeb tem, ele deu a muitos municípios a possibilidade de pagar melhor o professor, né? De poder... Valorizar o professor. Né? De valorizar que não é só o salário a valorização do professor, passa também por uma formação, por uma condição adequada de trabalho, de ter à sua disposição instrumentos e materiais didáticos, de expediente, para poder realizar o seu trabalho, o transporte, né, dos alunos, tudo que está definido no custo aluno-qualidade, e foi uma das defesas que eu fiz lá no fórum, que se tenha um mecanismo, um instrumento de garantir também esses outros componentes. Nós temos no Fundeb hoje já uma trava de 60% do valor arrecadado de ser para pagamento dos profissionais do magistério. Nós carimbado, colocamos, né? Carimbada, é única e exclusiva para o profissional que trabalha no magistério. E nós colocamos também à disposição da professora Dorinha uma vontade de se estender isso para 75% de todos os profissionais da educação. Né? Porque a educação não se faz só com o magistério, se faz com a merendeira, se faz com as pessoas da limpeza, se faz com as pessoas que garantem a segurança, o porteiro, o motorista do ônibus. Que se tenha também o respeito de se, no mínimo, ter uma remuneração adequada. Pois é. Vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo. E o Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. Ei, eu queria poder falar com você. Te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Eu percebi que viver é incrível, mais do que eu imaginava. Ser pai era um sonho e você me permitiu presenciar o nascimento da minha filha. Foi lindo. Pintei o quarto dela exatamente como imaginei. Antes de você, eu tinha medo de não conseguir estar presente quando esse momento chegasse. Queria te contar que, por sua causa, eu pude viver tudo isso. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho, não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Eu sou acordado domingo de manhã por um telefonema da minha filha, e ela me dizia: aconteceu um acidente com seu irmão. Botei uma roupa e desloquei da minha casa até o local do acidente. E me deparei com uma das cenas mais difíceis de se ver e mais triste que um ser humano pode passar. O automóvel do meu irmão completamente destruído, ele ainda dentro do automóvel, já morto, provocado em um acidente de trânsito de uma forma violenta e irresponsável. Muitas vezes nós gostamos de usar o WhatsApp, Facebook, não passe em rua tal. E isso pode colaborar para que ocorra vários outros acidentes. A lei seca não veio para condenar ninguém. A lei seca veio para salvar vidas. Por isso, muito cuidado, por favor, quando a gente tenta proteger quem está cometendo o crime. Porque pode ser seu filho, como foi meu irmão, que seja assassinado. Lei seca. Quando a gente para você, mais vidas seguem em frente. Estamos de volta com o Frente a Frente, que hoje recebe o deputado Marcelo Beltrão, do MDB, presidente da Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Turismo da Assembleia Legislativa de Alagoas, que participou na semana passada de um encontro nacional de presidentes das comissões de educação das Assembleias Legislativas de todo o país. A pauta, a prorrogação do Fundeb, que está ameaçado de extinção a partir de 2020. E, nesse sentido, nós já falamos sobre algumas questões relacionadas a como evitar, não é, que o fundo seja realmente extinto. E, dentro dessa questão, eu perguntaria ao deputado como ficará
o Plano Nacional de Educação. As discussões foram também atreladas à preocupação da vigência do plano? Nós tivemos um momento pela manhã exclusivamente sobre o Fundeb e à tarde tivemos uma discussão do Fundeb com a execução do Plano Nacional de Educação. Tá? Nós destacamos, e está aqui explícito na Carta de Florianópolis, queria que você me desse a licença de ler esse trecho da carta, que destacamos ainda, Gorete, a urgência da retomada de implementação do PNE, Plano Nacional de Educação, que foi aprovado com ampla participação da sociedade em um rico processo de construção de consenso. É sabido por todos que o PNE está com atrasos significativos no alcance das metas e estratégias previstas em lei. A nossa preocupação aumenta em relação ao PNE, frente à aprovação de medidas governamentais, isso que a gente acabou de dizer sobre o Ministério da Educação, que vão de encontro aos seus dispositivos que implicarão negativamente na construção do Sistema Nacional de Educação. De igual maneira, consideramos indispensável aperfeiçoar os processos de monitoramento, né? Isso tem definição de quem monitora, o órgão que dá assessoria ao Congresso é o Tribunal de Contas da União e aqui o Tribunal de Contas do Estado, né? Para que a gente possa monitorar o avanço e as metas dos planos nacional, estadual e municipais. Eficácia e eficiência, né? Dessas metas, né? Se o recurso, como é que o recurso ele pode ser mensurado que está bem aplicado? Se as metas estão sendo atingidas de matrícula na educação infantil, dos indicadores de educação que são avaliados a nível nacional, enfim, que a gente tenha mecanismos de monitoramento do plano para poder alcançar uma educação de qualidade, né? De monitoramento nas 3 esferas de administração, tá como os processos de avaliação do desenvolvimento social, garantindo a série histórica e ampliando sua conformação articulada entre os entes federativos e a participação social. O plano de educação, as 20 metas que o compõem, precisam, o deputado Pedro Kizar, até falou que as metas não são 20, são 19, porque uma das metas é quem vai garantir as outras. Uma das metas é o Fundeb. É a meta mãe. É o recurso. É o recurso. E tem razão ele. Então, estamos discutindo a meta mãe, a meta que vai financiar a possibilidade do cumprimento das outras 19. Né? O monitoramento, quando se coloca uma discussão tão enfática nesse sentido, é porque ele é um instrumento que pode evitar, por exemplo, desvio de aplicação de recursos também, deputado? Talvez nem desvio, Gorete. Desvio no sentido do objeto do recurso. Do objeto que pode ser detectado com auditorias algumas contábeis, adequações técnicas, mas da má aplicação. Você pode estar aplicando o valor corretamente, mas o resultado não está sendo aquilo que determina o plano. E eu sou engenheiro de profissão, sou engenheiro elétrico, sou pós-graduado em gestão pública e eu sempre lidei na minha vida, tanto pessoal como profissional, trabalhar com o planejamento, né? O diagnóstico, a aferição das metas para reposicionar a aplicação dos recursos, ela é fundamental. Isso exige um monitoramento constante, não é? Tem que ter pragmatismo. Quando você tem a fala de um ministro da Educação falando que não tem a importância da aferição da Prova Brasil, que é um instrumento fantástico e universal para os municípios terem à sua disposição uma avaliação e reposicionar a aplicação dos recursos. Quando ele fala que não tem importância, a gente se arrepia e percebe que alguma coisa está errada. Deputado, até agora o governo não acertou na indicação para o Ministério. O atual ministro que está aí, ele é economista, né? Ele vem defendendo, inclusive, que a perda de receita do seu próprio ministério, que a educação, ela possa contribuir. Eu acho que a educação, ela precisa ser reforçada. Nós não podemos admitir que o recurso seja mal utilizado, mas não podemos permitir que sejam retirados recursos que estejam à disposição da educação. Se investe muito pouco ainda no Brasil com a educação. É só comparar países que viviam uma situação idêntica à nossa e que investiram maciçamente na educação e hoje estão aí, né? O Brasil, ele investe 5 vezes menos do que os países médios na avaliação do PISA, né? Dos países da OCDE, né? Os países em desenvolvimento.
mesmo que atrelado a um PIB, ele tem um valor significativo, mas em comparação com países que têm um bom desempenho, agora, lógico, Gorete, ele precisa ser bem aplicado. E o Plano Nacional, a avaliação a qual o ministro se referiu como redirecionar a avaliação que hoje teve grande sucesso, que cria uma competição sadia entre os municípios, entre o Estado, com premiações. Aqui no nosso Estado, a gente participou de algumas premiações de municípios. Né? É estimulante para os municípios. É uma forma de valorização do magistério. Na verdade, é um estímulo em cadeia, né? Porque o município é estimulado, o gestor é estimulado, os trabalhadores na educação e, sobretudo, os alunos. Não é? Então, eu vejo que a gente precisa que esse monitoramento seja eficaz, né? Não como forma de punição, mas como forma de auxiliar o gestor a reposicionar o seu orçamento, reposicionar as suas ações. Olha, se eu estou investindo muito numa escola, o mesmo recurso proporcional numa escola, e a outra está tendo desempenho melhor, vamos ver o que está acontecendo de bom nessa escola, mas eu preciso aferir. Né? O instrumento para aferir é a avaliação. Então, o monitoramento do plano, né, foi essa discussão, foi também consenso entre os deputados que participaram do fórum, que a gente tenha um mecanismo mais eficaz nesse monitoramento. O governo, a primeira palavra do governo, quando houve manifestações em todo o país contra os cortes, né, de recursos na educação, sobretudo as universidades federais, né, é que estaria o governo priorizando a educação básica. Iria priorizar a educação básica. Mas, na prática, não é isso que está se vendo, não é? Perfeito, se isso ocorresse, né? Se isso ocorresse. E não justifica também, né, tirar de um setor que é importante, que é pesquisa no país, o nível superior, e direcionar recursos apenas para um segmento da educação. Eu acho que o Brasil tem que reposicionar. Eu sempre defendi que a base ela precisa estar bem feita, né? Ela precisa que nós tenhamos um cuidado especial com a educação infantil, né? Que hoje o que financia as creches, por exemplo, não custeiam um terço daquilo que é ideal. Né? Nós temos dentro desse estudo que eu citei, do estudo técnico do professor Cláudio Tano, que está à disposição de todos no site da Câmara Federal, ele demonstra que em 2012 a creche custaria 8 mil, quase 9 mil reais, mínimo. Na época se receberia menos de 3 mil reais. Hoje, qual é o custo de se manter com qualidade uma creche? E nós tivemos um grande problema, os municípios tiveram, eu era prefeito à época, com as construções de novas creches. Primeiro se colocou um padrão, um projeto padrão para todo o país, que só por aí se tira que é um erro, porque tem países, tem estados e municípios com suas peculiaridades. Projetos caros, que foram licitados pelo FNDE, né, com a empresa ganhadora, e essa empresa ganhadora não executou as obras e temos aí, por todos os municípios, obras inacabadas, que a população não entende que isso foi um erro de posicionamento do governo federal, que o recurso foi colocado à disposição, mas não foi executado por um erro. O que é terrível, Os municípios não tiveram à sua disposição. A estrutura, o projeto é muito bom, é muito legal, mas não foi executado. E não temos, os municípios hoje, vários municípios, têm obras inacabadas da pró-infância. E em se tratando de creche da educação infantil, há um déficit imenso em todo o país. Do plano. Em todo o país, em relação a isso, a gente vê que os municípios já vivem, né, com a chamada corda no pescoço, os recursos não são suficientes e o governo federal tem sim uma obrigação até constitucional de ajudar os municípios. Eu recebi um número do presidente da AMA, do prefeito Hugo, que nos encaminhou a nossa ida lá para Florianópolis. Nós temos em torno de uma dezena de municípios já atrelando 100% do recurso do Fundeb à folha de pagamento.
outros 80% dos municípios com mais de 90% dos recursos do Fundeb comprometidos com folha, e tem outras ilhas de gestão que conseguem garantir o que está definido no CAC, que é o custo aluno qualidade. Porque a educação de qualidade, ela não se faz pagando-se só folha. Você tem que garantir um local digno para o profissional trabalhar, tem que garantir os instrumentos, os insumos capazes de material didático, de formação, de materiais de expediente, isso, né? De transporte. E permanente. E permanentemente. Então, nós estamos vendo hoje uma grande oportunidade, né, para se consertar, né, para que a gente possa unir o Brasil em torno de uma bandeira que é a solução de todas as mazelas que ocorrem no nosso país. E a correlação de forças no Congresso que vai definir, né, porque isso é um embate político entre Congresso, novamente, e Executivo, Governo Federal. Como o senhor vê esse direcionamento? Não, eu vejo uma união dos atores que estão colocando a sua assinatura na permanência do Fundeb. Alguns pontos do Fundeb não são consenso, né? Inclusive esse que eu levantei na reunião, né? Que precisamos encontrar um mecanismo dentro do Fundeb, lógico, temos sobre um mecanismo receitas. Da receita, garantir a receita, que elas não estejam atreladas à queda das receitas dos impostos que compõem o Fundeb, nem atreladas a políticas da economia que, por exemplo, desonerem. Que oscilam, né? Desoneração que ocorreu há um tempo atrás do IPI, da linha branca e dos automóveis. Impactou direto no FPM, da linha branca e dos automóveis, dos eletrodomésticos. E dos automóveis. Impactou diretamente na receita do Fundeb e do FPM dos municípios, né? A gente quer criar uma trava para que isso aconteça, né? E a garantia dos outros insumos que são importantes para uma educação de qualidade. Nós temos hoje uma garantia do pagamento mínimo para o magistério, um ganho muito importante, né? Dentro da proposta de Florianópolis, a gente quer garantir mais 15% para os profissionais da educação e que a gente tenha uma disposição para garantir os insumos necessários à educação de qualidade também prevista no Fundeb. Vamos tentar que isso faça parte da renovação. E vamos acreditar que o Congresso vai ter força, né, para enfrentar essa discussão e ganhá-la em nome da população. Essa é a nossa bandeira, a nossa luta. Bem, deputado, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Já já estaremos de volta. Você acredita que o meu filho hoje não anda porque ele foi picado por um mosquito que você não dá importância? Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Acho que as pessoas só têm noção da gravidade quando vivenciam a situação. O perigo é para todos. O combate também. Faça a sua parte. Com ações simples, podemos combater o mosquito. Ministério da Saúde. Governo Federal. Eu fico encantado com tamanha imaginação. Para os índios, é sagrada. No lugar é conhecida como Lagoa Encantada. Tem em seus moradores um tesouro de grande valor. A escrita pode mudar a história de alunos como o Francisco, o Adolfo e a Isadora. Professor, inscreva-se na Olimpíada de Língua Portuguesa. Impulsione a leitura e a escrita na sua escola. Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Estamos de volta com Frente a Frente para o último bloco do programa, que hoje recebe o deputado Marcelo Beltrão, do MDB, presidente da Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Turismo da Assembleia Legislativa de Alagoas. Nosso assunto até então é a continuidade do Fundeb, uma luta que envolve a classe política, os trabalhadores na educação e a sociedade como um todo, não é? E agora vamos falar, antes de tocarmos num assunto importante relacionado a essa discussão que houve em Florianópolis, com os representantes, não é, os presidentes das comissões de educação das Assembleias Legislativas, a discussão desse assunto vai ser realizada aqui, dando continuidade na próxima segunda-feira, às 9 da manhã, dia 17, uma audiência pública para discutir, no âmbito de Alagoas, as saídas e o que foi discutido também lá
lá em Florianópolis, não é isso, deputado? Exatamente. É uma continuação. Eu, assim que voltei de Florianópolis, recebi o telefonema da deputada federal por Alagoas, Tereza Neumann, que intermediou um contato com a professora Dorinha, que está liderando, relatando a PEC 15 de 2015, que é a PEC da permanência do Fundeb, a que está mais adiantada na Câmara, convidando-a para fazer uma audiência pública aqui em Alagoas. E de pronto ela atendeu e estamos nos preparando para dia 17 de junho, segunda-feira, às 9 da manhã, né, quem tiver interesse de discutir a pauta, né, que possa ouvir o que já tem pronto e que possa contribuir com algumas propostas para que a professora Dorinha leve à comissão especial de permanência do Fundeb. Lá no Congresso, né? Lá no Congresso. Pois bem, vamos dar uma pausa sobre essa questão, esse assunto, e falemos, deputado, sobre uma outra demanda que foi alvo aqui na Assembleia de sessão especial e de outras reuniões para tratar com as universidades, com as faculdades, melhor dizendo, que está relacionada ao golpe do diploma, o chamado golpe do diploma. Alunos que chegam ao final do curso e não têm o diploma reconhecido por irregularidades das faculdades. Em que pé está essa situação? Olha só, Gorete, eu vim e propus já uma sessão especial, já foi realizada aqui, salvo engano, no dia 22 de março, aqui na própria Assembleia, onde ouvimos vários testemunhos e somos solidários com as vítimas que foram ao longo do período que estiveram estudando em faculdades que fizeram a de ilegalidade, mas que são irregulares, né? Que mexem diretamente com o sonho das pessoas de poder ter um nível superior, de trabalhar a sua vocação e colocar a sua vocação à disposição da sociedade, inserir no mercado de trabalho e dar uma melhor qualidade de vida para a sua família. Esse sonho foi podado, né? Ao lado do sonho dessas pessoas que foram podados, eles ainda conseguiram e vêm conseguindo ao longo do tempo, isso foi uma fala da Procuradora Federal na sessão especial, que desde 2003 que se tem informações, e ela teve contato com alguns processos que falavam sobre a possibilidade da atuação de faculdades irregulares. Nós ouvimos, e foi notório aqui no estado de Alagoas, no ano passado, uma bela reportagem do amigo Tiago Corrêa, na TV Pajuçara, onde também uma reportagem investigativa que discorreu sobre esse tema. E 27 de janeiro desse ano, a nível nacional, Alagoas foi palco da atuação dessas faculdades irregulares. E hoje o que a gente vê, né? Nós tivemos algumas audiências públicas em municípios, convidados por algumas câmaras de vereadores. Nós tivemos algumas reuniões extraoficiais, até mesmo antes de tomar posse como deputado. E a Comissão de Educação já fez algumas sessões extraordinárias no sentido de convidar agentes e pessoas que pudessem nos dar informação para a gente entender como o golpe é aplicado. Eu considero o maior golpe de estelionato praticado no estado de Alagoas. Como a forma chegou a uma definição? Olha, veja só, nós temos uma estimativa, e eu acho que esse número é um pouco maior, da própria reportagem do Fantástico, que cerca de 20 mil alunos foram lesados. Né? Se a gente aplicar esse número de 20 mil alunos e fizermos uma conta simples, digamos que a menor mensalidade seja de R$200, vezes 4 anos, isso dá um valor de 200 milhões de reais. É uma cifra astronômica. É um assunto às autoridades e ao Ministério da Educação, que tem a responsabilidade fiscalizar, né? De fiscalizar. Falta de fiscalização. Falta de fiscalização pura, não é? Porque as denúncias existem, já citadas por pessoas em anos diferentes do Ministério Público, de ações a nível de Polícia Federal, de reportagens a nível nacional. É pública a denúncia. É público e notório que existe. Então, eu considero dessas vítimas uma omissão muito forte daqueles que têm a competência de fiscalizar. E como reparar? Há condições de reparar? Busca-se também nessa linha, buscar reparar esse prejuízo desses alunos? É isso que a gente está lutando, né? Hoje, prioritariamente, a Comissão de Educação ela está trabalhando no sentido de encerrar as atividades dessas faculdades irregulares, tá? Que não sejam produzidas novas vítimas. Esse é o primordial, estancar.
né? Procurar, lógico, a reparação material e moral das vítimas. E dar publicidade a essas Dar publicidade, é por isso que eu estou caminhando não é? pelo Estado afora, as câmaras de vereadores que nos estão O senhor convidando, têm ido pessoalmente a todas. E vejo a agonia e o sonho. E lógico que essas vítimas, elas não querem simplesmente uma reparação moral e material, abrem mão até disso para poder ter o seu sonho realizado, né? Só que nós temos um impasse. As faculdades irregulares atuaram de forma irregular e as disciplinas que foram cursadas de forma irregular, elas não têm validade. Então, já solicitei, através da Comissão de Fiscalização do senador Rodrigo Cunha, um entendimento do MEC que seja criado um programa especial para atender essas vítimas. E vamos acreditar que será a saída, não é? E vamos à luta. Pois bem. Deputado, falemos agora, voltemos à questão da audiência pública que vai ser realizada na segunda-feira, dia 17, às 9 da manhã, no plenário da Assembleia Legislativa. Quais são as entidades que estarão aqui? O que é que se espera dessa audiência pública? Nós temos a categoria, né, foi convidada, o próprio sindicato, o Sinteal, nós temos a participação dos prefeitos, através da AMA, da UVEAL, dos vereadores, através da UVEAL, nós temos a Assembleia, nós temos os conselhos de Fundeb, de Educação Municipal e Estadual, né, o governo do Estado, o convite já foi entregue ao secretário Luciano Barbosa, e o que a gente espera é exatamente propostas que possam ajudar ao Congresso Nacional, em específico a comissão especial que trata do tema, né? A deputada Tereza Neuma é titular, levar essas propostas adiante. Foi encerrado o prazo de emenda, mas ainda se recebe por escrito alguma exceção que tenha consenso entre os parlamentares, que a gente possa contribuir para a permanência do Fundeb, e não só a permanência, mas o aprimoramento. Pois é, e essa discussão vem num momento circunstancial terrível para o estado de Alagoas, que a gente já voltou à condição de primeiro lugar em analfabetismo, não é? E precisamos combatê-lo, né? Nós precisamos criar vagas disponíveis para a agenda do passado, é por isso que eu digo que a base tem que ser bem feita. Nós não podemos criar demanda para o futuro, né? Nós temos que tratar da agenda do presente e do futuro, mas ao tempo em que temos também a responsabilidade de cuidar da agenda do passado. E as pessoas que não tiveram oportunidade, que entram, se insiram, né, que tenham à sua disposição uma escola de qualidade e se alfabetizem e estejam à sua disposição para entrar no mercado de trabalho com mais competitividade. Deputado Marcelo Beltrão, lamento informar, mas chegou ao fim o nosso programa, essa edição de hoje. Eu agradeço mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Gorete. Agradeço imensamente a sua disposição e sempre trabalhar aqui, colocar o meu mandato à disposição de uma educação pública de qualidade. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro, aqui, frente a frente.